Ninguém fica... Tudo que acontece... Nós somos uma bomba hormonal. É só isso que nós somos. E essa bomba hormonal... Vamos lá. Então, vamos pensar nos vícios. Qualquer que seja esse vício. Nós não somos viciados na droga. Por exemplo, na cocaína. A cocaína é uma substância que gera neurotransmissor, que descarrega uma quantidade de hormônio no meu corpo, que me causa uma sensação. Eu sou viciado, então, na cocaína? Não, no hormônio. O medicamento é a mesma coisa, não é um medicamento que causa um relaxamento. Por exemplo, estou tomando um relaxante muscular. Não é o medicamento. O medicamento, quando eu tomo, ele cria um processo que desencadeia um neurotransmissor, que vai desencadear hormônios que causam o relaxamento, hormônios específicos que causam relaxamento na minha musculatura. Então, quem causa o relaxamento, de fato, é o hormônio que foi ativado pelo neurotransmissor, que foi ativado pelo medicamento. Então, o que eu sou viciado, quando existe o vício, a dependência, são nas descargas hormonais. Entende? Então, isso para qualquer coisa, para o doce, para a comida, para as dependências de fato e para as emoções. Nós também nos viciamos em emoções que geram muitos hormônios de relaxamento, de contração, de excitação. Tem aquele pessoal que é viciado em coisa de alto risco, né? Porque gera uma carga de adrenalina absurda. Exatamente, se você começa a se viciar em uma quantidade de adrenalina, você vai aumentando o risco, porque gera aquela vida calma, não gera uma descarga de adrenalina. Então, ele começa a aumentar, e ele não, e às vezes nem aumentar, não consegue viver sem aquilo. E se aquilo que ele faz, que é arriscado, para ele já tá natural, aumenta a carga. Porque senão não gera mais. Então, todas as compulsões, tudo, e emocionalmente é igualzinho. Então, pensa, eu quero um hormônio de bastante relaxamento, preciso relaxar muito. Então, o que eu faço? Eu excito, para ter uma carga de relaxamento. Que é o orgasmo. O que é de fato orgasmo? É uma contração, excitação, para depois ser o quê? Um profundo relaxamento. Né? E relaxa todo o corpo. Então, para todas as emoções, a gente vai entrando, nós vamos entrando num looping hormonal, pro bom, pro ruim. Então, quando você percebe coisa boa ou coisa ruim numa pessoa, quando você começa a perceber tudo isso, entender, não tem mais tão bom e ruim, entende? Existe um monte de coisa acontecendo ali, começa a mudar o julgamento. Quando ela diz que ela não consegue porque é um monte de coisa hormonal mesmo, que está sendo causada por um acionamento energético, por uma dependência emocional, Então, quando ela fala que dói. Quem já teve paixonite aguda, que dói no corpo? Dói, parece que está cortando. Porque é o hormonal. E aí o objeto que me gerava o hormônio, o outro gerava, eu gerava o hormônio ativado por ele. O estímulo vinha de lá e gerava em mim o hormônio. Quando eu não tenho mais o objeto para me gerar, eu tenho que me virar sozinha. E aí dói. Por isso a sensação dói na pele. Você não sentiu na pele. Então quando a pessoa fala que dói. Então, se a gente não pode falar que tem uma dor boba, não é boba, é uma dor. A pessoa não entende tudo isso, e, enfim, e mesmo que entenda, dói.
A gente pode entender tudo, vai doer. Eu só não fico mais louca porque eu já entendo que é só um monte de hormônio enlouquecido aqui dentro. Entendeu? E aí cabe um processo de transformação, né? Vou explicar uma coisa para vocês que acontece comigo. Profundo autoconhecimento, nesse caso psicanálise pura. Eu comecei a trabalhar que eu queria, não sei se toda psicanálise vai conseguir chegar nesse nível, tá, gente? O trabalho convencional, como é a sua psicanálise, eu acredito que sim, tá? Mas enfim. Eu faço a psicanálise com a Márcia e aí eu comecei a trabalhar. Eu tenho muita dor de cabeça, minhas dores de cabeça são muito fortes. E eu sei exatamente quando é uma dor de cabeça de um ataque energético, quando é uma dor de cabeça de um ajuste energético, eu sei como funciona, é diferente a dor. E quando é uma dor de cabeça que eu não sei explicar, que eu vacilei, por exemplo. Era isso que eu imaginava, que alguma coisa aconteceu, eu baixei, enfim. O que acontecia? Quando eu bebia, era exatamente assim. Qual era o meu movimento? Tinha uma dor muito profunda, esse era o meu processo, né? Uma depressão, comecei a entrar num processo de bebida. E isso comecei a entrar num looping. Então, eu tinha uma dor, um vazio. Eu não tinha consciência disso, tá, gente? Agora que eu tô tendo do que aconteceu. Tinha uma dor, um vazio, então eu queria... Acontecia alguma coisa ou não acontecia nada e eu queria fugir. Ou ir embora, porque aqui eu tinha muita sensibilidade, eu não sabia disso, eu sentia dor no físico, eu não entendia, eu queria sair do corpo, tá? Queria me distanciar. Ou aconteciam coisas na minha vida que eu queria ir embora, não queria lidar com aquele conflito, não queria lidar com assumir a responsabilidade da minha vida, a culpa era sempre do outro, e o outro não resolvia, então eu ficava brava. Então tudo que eu tinha que fugir, e eu vim muito de evitar conflito, quanto mais eu evitei conflito, mais conflito eu gerei. Isso foi fato, porque daí era uma briga, era muito complicado. Então, o que eu fazia? Eu tinha vontade de fugir. Eu fugia com a bebida. Eu não lidava com a coisa, não lidava. Eu fugia com a bebida. Automaticamente, quando eu fugia, no outro dia, eu tinha dor de cabeça. Né? Na minha cabeça, sempre foi a ressaca. Porque eu bebi muito, no outro dia eu tô com dor de cabeça. Óbvio. Claro que o fígado, então, claro que isso é real. Parei de beber. A dor de cabeça continuou. Mas você sempre teve? Não. Sempre, mas sempre bebi, né? Também. Então, também não sei. Sempre bebi, desde sempre, tá? Era assim que funcionava. Mas eu achava que era só por conta da bebida. Mas aí, quando eu parei de beber, a coisa continuou. E agora? Não tinha mais, não era mais do físico. O que acontece? E eu passei muito tempo com essa dor de cabeça. Sempre, sempre. Vira e mexe, dá uma dor que é de matar. E eu tinha uma constância, assim. E aí eu fui trabalhando a espiritualidade, entendendo um monte de coisa. E melhorei muito. Mas assim, a minha dor de cabeça, quando ela vem, ela é forte, é intensa. Uma enxaqueca forte. E aí, como pra mim não tem físico, não tem por que eu ainda sinto essa dor de cabeça. O que foi que eu ainda não entendi, não aprendi, não faz sentido pra mim. Porque quando é de alguma coisa que eu comi, ainda assim eu fico pensando, mas por que eu comi isso? Toda vez eu como, não fico com dor, hoje eu comi, fiquei com dor, não tem nada a ver com a comida, tem a ver com alguma coisa. Pra mim nunca tem físico. Não tô dizendo que eu tô certa. Tô dizendo que o meu sistema acaba que funciona assim. Às vezes eu sou até negligente com a minha vida física, porque eu nunca penso que é físico, então acaba acontecendo isso comigo. Então agora eu tô aprendendo a lidar com isso. Mas vamos voltar pro processo. Aí eu continuei isso muito tempo, já faz mais de 7 anos que eu não bebo, mas isso continua acontecendo. Eu trabalhei, entendi um monte de coisa, já fiz um monte de tratamento, como é que isso não melhora? Comecei a trabalhar isso na psicanálise. Já faz um tempo. O que aconteceu? Eu falei, que é a psicanalista Márcia, eu quero trabalhar, eu quero entender o que é essa dor de cabeça. Então vamos buscar, vamos tentar entender. Conclusão. Toda vez que acontece algo que eu tenho vontade de fugir, Você tem dor de cabeça? no outro dia eu acordo com dor de cabeça. Não é no dia. No dia seguinte. É no dia seguinte. Vem na ressaca. Vem a ressaca. Mesmo sem ter bebido. Mesmo sem ter bebido.
Então, tudo que me dá vontade de ir embora, então como eu não gosto, assim, eu sou muito decidida, eu faço, e eu não gosto de conflito. Só que não lidar com conflito não é bom. Ser uma pessoa que foge do conflito todo o tempo, não ajuda em nada. Então, eu não fujo todo o tempo, mas eu fujo muito. Eu tento fazer a coisa para não ter que lidar com o conflito. Então, eu faço a coisa razoavelmente certa. Então, ele vai me perguntar, deixa eu fazer logo, porque senão vai dar uma confusão. Então, eu fujo do conflito. Eu tenho que me assumir quando na hora eu não vou fazer porque eu não estava afim. E eu não assumo. Então, aí, se eu não fiz, ou se alguma coisa aconteceu, ou se deu uma briga dos dois e eu não quero lidar, ou se aconteceu uma coisa, eu tenho vontade de sumir, gente, queria ir embora, tem hora que... Ou um cliente que fica e às vezes a gente se sente ofendido porque, poxa, a gente fez tudo e a pessoa ainda... E é normal, é natural, eu entendo, mas eu tenho vontade de fugir. Quando eu tenho essa vontade de fugir, no outro dia minha cabeça dói. O que acontece? Eu comecei a elaborar e lidar melhor com essa questão de conflito. A minha dor de cabeça diminuiu. Eu não quero mais fugir. Eu paro para resolver. Eu não preciso fugir dessa situação. Não tem nada para onde ir. Não tem nenhum problema acontecendo. É só lidar com isso. Eu paro de fugir. Esse é o meu processo, tá, gente? Tá? Eu, Andresa, paro de fugir do conflito. E tem pessoas que fogem, elas não discutem, elas não resolvem, elas não sentam para resolver. E eu até sou boa nisso, mas a minha vontade era de fugir. Eu sinto que eu sou obrigada. Mas agora eu tenho consciência sobre o meu processo. Então, quando eu tenho vontade de fugir, eu já elaboro isso, volto pra cá e falo, Andresa, relaxa, começa a diminuir minha dor de cabeça. Sempre isso acontece? Às vezes me pega de calça curta e vai. Mas a minha constância que eu tinha de dor de cabeça diminuiu muito. Quando acontece que eu não percebo, ela dói com a mesma intensidade, assim, ela é forte tanto quanto, mas não com a mesma frequência. Então é eu, de maneira consciente, depois de tratar, estou tratada, não bebo mais, percebo o meu processo, percebo quem sou eu e entendo como é que esse sistema funciona, como é que essa psique funciona. Isso é algo que eu tenho que lidar, porque eu sempre quero fugir do conflito. É meu calcanhar. Isso é o meu processo evolutivo, é isso que eu tenho que lidar. E aí, se você for pensar espiritualmente, olha onde a gente trabalha, olha que nível de grau de espiritualidade a gente trabalha, como é que eu vou fugir? E eu sou uma que bate muito no peito. Fala, vamos pra cima, vamos que... E isso é legal. Mas olha que maluco, isso é o quê? Descarga hormonal. É só hormônio, não tem nada. Não tem mais a substância. Então, no que é que o corpo está viciado? No hormônio. Que é uma reação química. Que é uma reação química. Legal, né? Agora, chupa essa manga, vocês acham?